Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Quantos que podem agradecer o nome do Senhor nessa noite? Cante isso. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Êxodo 17, todos acharam, amém? Vou estar lendo para não tomar muito tempo. Verso 1. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, o Refidim, segundo as suas jornadas, conforme a ordem do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia água para o povo beber. Verso 2. Por isso o povo contendeu com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que não tentais ao Senhor? Verso 3. E o povo estava sedento por água, e o povo acabou que murmurando contra Moisés e disse: por que nos trouxeste do Egito? Para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos, e ao nosso gado? E Moisés respondeu ao Senhor: o que farei com este povo? Estão quase prontos para me apedrejar. E disse o Senhor a Moisés: vai adiante do povo, e toma contigo os anciões de Israel, e teu cajado com o qual feriste no rio, toma na tua mão e vai. Verso 5 para finalizar. E disse o Senhor a Moisés: vai adiante do povo, e toma contigo os anciões de Israel, e o teu cajado com o qual feriste o rio, toma na tua mão e vai. Somente até aqui a igreja pode tomar o vosso assento. Gente, é bem rápido que eu tenho para compartilhar para a igreja. 15 minutos eu entrego aquilo que Deus colocou no meu coração. A Bíblia vai dizer que Moisés ele vai estar vivendo uma realidade aqui de... Ele é uma promessa, né? Só que a realidade que ele vai estar vivendo é que o povo do Egito está murmurando. Todos nós já ouvimos falar que toda vez que o povo do Egito, toda vez que os egípcios eles se sentem acuados, eles se sentem presos de alguma forma, eles murmuram. Tirou a gente do deserto para morrer aqui, tirou a gente do nosso aconchego para vir para cá, tirou a gente da nossa casa para morrer no deserto, nós, a nossa família. Só que não tem como começar esse texto sem falar da história de Moisés, o porquê que isso tudo aconteceu. Moisés, ele nasce de uma promessa. Moisés, ainda novo, ele vai nascer num momento um pouco caótico, vai nascer num momento um pouco crítico da vida dele. Ele vai nascer num momento onde Faraó, por medo, ele vai determinar que toda criança tem que morrer. Se nós pararmos para perceber, Moisés, ele já nasce com um decreto, tem que morrer. Moisés, ele já nasce com a história já escrita. Nasceu, mas já tem que acabar, já tem que morrer. Moisés, ele nem saiu do ventre. E a resposta do inimigo é que não precisa sair, ele já tem que morrer. Só que vai me chamar a atenção que isso tudo é porque Faraó, ele tem um medo. O medo de Faraó é que o povo hebreu, ele cresça, e com o crescimento ele venha se rebeliar contra o povo egípcio e tomar a terra dele. Eu estava conversando com a minha mãe esses dias e perguntando os pra quê, os porquês da vida, que a gente sempre se pega nessas fases. A gente sempre chega nesses momentos. Eu perguntando a ela o porquê disso. Por que comigo? Por que na minha vez? E ela me respondeu algo que é verdade. Faraó, ele prende porque tem medo. Faraó, ele cria guerra porque ele tem medo. Como assim, João? Ele tem poder. Mas o povo hebreu só está preso porque tem pessoas ao lado dele que prendem esse povo. E toda vez, João, que o nosso bem-estar, toda vez que a nossa felicidade, toda vez que a nossa liberdade estiver na mão de outra pessoa, a gente vai se sentir inseguro. Toda vez que o nosso bem-estar estiver na mão de outra pessoa, a gente vai ficar com medo. O medo de Faraó é porque não está somente nas mãos dele. O povo pode se libertar a qualquer momento. O medo dele é porque
os egípcios, eles até têm filhos. Só que a criança que nasce das mulheres egípcias, elas nascem e não conseguem desenvolver. Elas logo vêm a morrer. E a dos hebreus não. As mulheres hebreias, elas vão dar a luz e as crianças vão se fortalecer. Percebe que o momento é diferente. As mulheres egípcias, elas têm conforto, elas estão no palácio, elas têm pessoas que os servem. Só que as crianças, quando nascem, morrem. E as crianças hebreias, eles servem, eles estão sofrendo, eles estão sendo oprimidos. Só que ao mesmo tempo que as crianças nascem, a criança, elas vão seguir, elas vão crescer, elas vão se fortalecer. E como minha mãe, ela disse, algo que ficou marcado no meu coração, eu queria compartilhar com a igreja, é que toda vez que o passarinheiro, ele perceber que o pássaro, ele voa, ele vai prender dentro da gaiola. E o problema de prender o pássaro não é porque ele não quer mais ver cantar, não é porque ele não quer mais ver voar. Pelo contrário, ele só quer estabelecer um limite. E sabe qual é o problema do inimigo da nossa alma? Não é ver a gente cantar, não é ver a gente pregar, não é ver a gente em evidência. É só colocar um limite num quadrado só. Aqui tá bom, essa quantidade tá boa, essa duração tá boa, essa palavra tá boa, a forma que você levanta a tua mão tá boa, a forma que você adora tá boa. É só dar um limite. Você é até boa, mas tem um limite para tu voar. Você até canta, porque o passarinheiro, ele não quer ver o pássaro morto. Se ele quiser ver o pássaro morto, ele não daria comida. Se ele quisesse ver o pássaro morto, ele não daria água. O único prazer que o passarinheiro tem é colocar um limite para o pássaro. Você até voa, mas não sai daqui. Você até voa, mas não sai desse quadrado. Você até canta, mas não sai daqui, onde eu te coloquei. Só que o que vai me chamar a atenção é que ele vai falar, já que não tem como eu segurar esse povo, o que vem deles tem que morrer. Só que Joquebede, a mãe de Moisés, ela vai olhar para isso e vai falar, eu não vou matar a promessa que Deus colocou na minha mão. Já que eu não vou matar, eu preciso esconder. Porque tem gente criando guerras inexistentes. E já que tem uma guerra inexistente a qual eu não faço parte, eu preciso esconder o que Deus me deu. Eu preciso guardar o que Deus colocou na minha mão. E hoje, quando eu vim para cá, eu vim com essa palavra na mente. Eu falei, Deus, não é possível que é isso que o Senhor vai falar comigo, não é possível que é isso que o Senhor vai afirmar no meu coração. Só que o texto vai dizer que ela consegue esconder a criança. Só que, parando para estudar esse texto, eu lembro que ainda ao final do ano passado, eu fui olhar quais são o que a criança de 3 meses, durante 3 meses, costuma fazer. A criança nem faz pirraça, mas a criança chora. E o maior problema do inimigo das nossas almas é ver o choro. O choro de uma promessa que ainda não se tornou realidade. Porque Moisés nasce num momento caótico, Moisés nasce num momento crítico, só que ele é uma promessa. E como uma promessa, a mãe de Moisés vai esconder a Moisés. Só que o texto vai dizer que já não podendo mais escondê-lo, e já não podendo mais guardar ele, teve que tornar à tona. E eu perguntei, Senhor, durante 3 meses essa criança não chorou? E a gente se faz perguntas para o texto, a gente se imagina no texto. Eu pude me colocar na situação e eu imaginei. Eu imagino que toda vez que a criança está chorando, tem alguém que começa a falar alto. Tem alguém que começa a cantar dentro da casa, porque é uma casa de hebreu, né? Tem alguém que começa a levantar uma adoração dentro da casa. Eu imagino a criança começando a chorar e Joquebede falando, Miriam canta, Miriam toca o pandeiro. Porque tem alguém lá fora que não pode ouvir o choro de quem está aqui dentro. Até porque o choro a gente consegue abafar. O choro a gente consegue segurar. O choro a gente consegue esconder. Coloca no final da casa, tá chorando, esconde. Coloca lá atrás, onde ninguém vai ver, esconde. Coloca outro em evidência. Coloca outro na frente. Coloca outro para acabar. Não. Qual é o maior problema? O maior problema é que a criança chora. E o choro dá para esconder. Mas vai chegar um momento, e isso aqui vai me chamar a atenção. É que ela vai falar, agora já não dá mais para esconder. Por quê? Porque o maior problema aqui já não é o choro. O maior problema aqui já não é quem está em evidência. O maior problema já não é quem passa lá fora e pode ouvir o que eu estou falando aqui dentro. O problema aqui agora é que tem alguém que pode até ter parado de chorar. Está no canto, não está em evidência, mas está crescendo. E sabe qual é o maior problema do inimigo da nossa alma? É perceber que o ano de 2025 todo você chorou. É perceber que o ano de 2025 todo, até dezembro, você se sentiu mal. Só que virou o ano e tem gente fazendo barulho ainda, Josué.
Virou um ano, Isaac, e tem gente gritando para abafar o choro. Virou um ano e tem gente gritando para que a minha voz não seja ouvida. Só que tem alguém que está vindo lá do lado e está falando, já não adianta mais gritar. Já não adianta mais fazer barulho. Por quê? Porque o problema dele agora é que ele está crescendo. Está no cantinho, Rô, mas está crescendo. Está no cantinho, não incomoda ninguém, mas está crescendo. E o problema de Faraó, o problema dele é porque não pode crescer. Percebe? O povo hebreu está crescendo. E já que o meu está diminuindo, mata. O povo hebreu está crescendo. E já que o meu não está se fortalecendo, mata. Só que enquanto está crescendo, está falando, está fazendo, tem alguém que não está até no anonimato, mas está crescendo pela graça de Deus. Eu não sei da forma que você chegou aqui, mas me cabe a profetizar, a quinta profética, para quem tem mão para levantar, para a boca, para dar glória. Eu profetizo que durante o ano de 2025 até calaram o teu choro, até seguraram a tua voz, até colocaram outra pessoa em evidência, até colocaram outro na cadeira. Só que tem alguém agora que não adianta mais parar o choro, agora está crescendo, você vai crescer também. E o texto vai dizer que todo mundo conhece essa história, vai saber que Moisés, ele, jurado de morte, já que não dá para esconder, agora vai tudo vir à tona. Então, alguma coisa precisa ser feita. A mãe de Joquebede vai pegar Joquebede, vai pegar Moisés e, ao pegar ele, vai colocar ele no Rio Nilo. Colocar ele no Rio Nilo, a Miriam vai acompanhar ele. Todo mundo conhece essa história, vai saber que a filha de Faraó vai pegar aquela criança, vai crescer. Só que o texto vai me chamar a atenção que um certo dia, eu já trouxe isso aqui outras vezes, um certo dia Moisés agora, ele já dentro do Egito, ele vai crescer no Egito, ele vai ganhar respeito no Egito. Por mais que Faraó não quisesse adotar Moisés, ele vai crescer como um dos filhos da filha de Faraó, vai crescer ali com todas as regalias. Só que vai chegar um dia que Moisés, ele vai tirar tudo aquilo que ele está vivendo. Moisés, ele vai tirar de cena aquilo que ele aparenta ser. Até porque Moisés, ele cresceu no Egito, mas a raiz dele continua lá com o povo hebreu. Ele cresceu no Egito, mas a raiz dele é hebreia. Então, o texto vai dizer que quando Moisés ele vai crescer um certo dia, para adiantar o texto, Moisés ele vai estar no deserto e vai avistar duas pessoas brigando. Quando ele avista duas pessoas brigando, ele vai se assustar, missionária Raquel. Ele vai correr em direção a Raíra. E quando ele chega, ele vai perceber que é um egípcio e um hebreu. Eu me lembro que eu trouxe isso aqui no ano passado, e Deus compartilhou isso no meu coração, porque quando ele chega, que ele vai se assustar, ele vai ter que tomar uma decisão. E Moisés, em tomar a decisão, ele toma muita decisão precipitada. Ele olha para a situação e fala, eu preciso agir. A atitude dele, a decisão dele é que ele tem que matar um egípcio. A decisão dele é que ele tem que ferir o egípcio. Só que Moisés, dentro do Egito, ele tem regalia, dentro do Egito ele tem respeito, dentro do Egito todo mundo conhece ele, dentro do Egito todo mundo respeita o que tem sobre ele. E quando isso acontece, ele vai tomar a decisão de matar esse egípcio. Ele mata o egípcio, esconde o egípcio embaixo da terra, todo mundo conhece o texto, vai saber que ele foge. Daqui a pouco vem alguém e diz que você matou o egípcio, mas o que você matou já está vindo à tona, porque a areia do deserto ela é leve, então quando bate o vento leva, a areia que estava enterrando já não está enterrando mais. E aquilo que Moisés ele esconde é descoberto, já que descobriram, Moisés tem que fugir. Quando Moisés foge, o texto vai dizer que, agora já correndo, o texto vai dizer que Moisés ele vai estar apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, e que ele vai avistar uma sarça pegando fogo, senhora Raquel. E quando ele avista essa sarça pegando fogo, ele vai sentir uma curiosidade de chegar perto, saber o que está acontecendo, saber o que tem ali. Até porque não é normal. Um dia Moisés passa, tem 5 sarças pegando fogo. Um dia ele passa, 4 estão pegando, quando ele volta só 3 estão. No outro dia 2 estão e a outra não está pegando. Só que tem uma que pega fogo todo dia e todo dia não se apaga. Tem uma que pega fogo hoje e amanhã está pegando fogo de novo. Tem uma que a gente entra no culto da terça, está pegando fogo. Entra no culto da quinta, está pegando fogo. Entra no domingo, está pegando fogo. Vem na consagração, está pegando fogo. Aí Moisés vai gerar uma curiosidade nele. Que tanto fogo é esse que pega nessa sarça? Pega na terça de manhã, pega na terça de noite, pega na quinta, pega no domingo. Por que essa sarça não se apaga? Ele vai gerar uma curiosidade nele e ele vai chegar perto da sarça. Só que quando ele chega, Deus vai bradar: Moisés, tira a sandália.
porque o lugar que tu pisa é terra santa. E eu me lembro que ainda bem novinho, eu dizia algo que não dá pra gente entrar dentro com o calçado que a gente pisou do lado de fora. Porque se hoje eu entrar na casa de alguém, quando chegar na porta eu vou tirar o meu calçado. Até porque para sair da igreja e entrar na casa eu vou ter que pisar na rua. A sujeira da rua entra no meu pé, ela vai subir no meu calçado. E por questão de princípio, por educação, quando eu chegar na porta eu vou tirar meu calçado. Só que a ideia de quem tira o calçado fora é para que o ambiente de fora não suje o ambiente que está dentro. A ideia de quem tira o calçado do lado de fora é para que o ambiente que está dentro não fique sujo com o chão que eu pisei do lado de fora. Quando Deus disse para Moisés, tira a sandália, não é porque ele odiava Moisés. Não é porque ele queria ver o mal de Moisés. É porque Moisés estava fazendo tudo do jeito que ele queria do lado de fora, Raíla. Só que na casa de Deus tem algumas exigências. Na casa de Deus tem alguns padrões. Ou você entra aqui dentro sem o teu calçado, ou você entra aqui sem as tuas sandálias, ou você pode voltar para onde você veio, lá para o Egito. Ou você entra da forma que é para entrar, ou não precisa entrar. Ou tu vive dentro no padrão de dentro, ou você vive fora no padrão de fora. Das duas maneiras não dá para ficar. Até porque no reino a gente perde para ganhar. Moisés ele vai perder as sandálias dele. Para entrar ele tem que tirar as sandálias. Só que quando ele entra, Deus vai dar uma ordem. Moisés, no Egito tu fez o que tu queria. No deserto você matou quem você quis. Você escondeu o que você quis lá fora. Só que aqui, na minha casa, tem exigências. Tira a sandália. Só que, mais que tirar as sandálias, Deus vai dar algumas ordens para Moisés. Ele vai dar algumas missões. Uma delas é que ele vai mandar Moisés voltar para o Egito, se eu não me engano. E quando ele fala, Moisés volta no Egito, Moisés vai contender, até porque Moisés saiu fugido. Moisés tinha respeito, mas saiu correndo. E como pode Deus me mandar voltar para um lugar onde a pessoa que está lá quer me matar? Como pode Deus querer que eu volte a um lugar onde as pessoas querem tirar minha cabeça? Como pode Deus me mandar ficar do lado de alguém que quer o meu mal? Só que a ordem de Deus é, vai lá, mas eu vou no nome de quem? Vai falar, fala que o eu sou te enviou. Mas querem me matar, quem está te mandando sou eu. Querem o meu mal, é eu que estou falando para você ir. E no final do ano eu me peguei perguntando, por que comigo? Por que dessa vez? Por que na minha vez Deus falou, vai lá, é eu que estou mandando. Só que toda vez que a gente pensa que Deus nos enviou, nós pensamos que vai chegar de qualquer maneira, não. Deus fala, eu vou dar alguns sinais. Um dos sinais que Deus vai dar para Moisés aqui é um sinal evidente, todo mundo sabe que ele vai estar perante o faraó, vai estar lá perante os seus soldados. Deus vai dar uma vara na mão de Moisés e falar, Moisés, joga a vara. Moisés vai jogar a vara e vai ver que a vara se transforma. A vara se transforma numa cobra e Moisés toma um susto. Não está escrito, mas não me impede de imaginar. Ele vai tomar um susto. E a primeira pergunta que eu me fiz quando eu olhei para esse texto foi, como pode Deus colocar na mão de Moisés, ter deixado ele apacentar por 40 anos, algo que só era aquilo que ele esperava quando estava na mão dele? E isso a gente costuma trazer para nossas vidas. Eu já imaginava que fosse ficar o silêncio. E isso eu costumo trazer para a minha vida. Como pode Deus colocar ao meu lado alguém que só é aquilo que eu espero quando está perto? Como pode Deus colocar ao meu lado alguém que só é aquilo que eu espero quando eu tenho algo a oferecer, missionário? Como pode Deus colocar ao meu lado alguém que só fala tamo junto quando eu estou presente, quando eu estou fora, senta junto? Só que a primeira reação de Moisés aqui é se assustar. Só que lá atrás, quando ele se assusta, ele vai matar. Aqui eu imagino Moisés falar, agora que ele revelou, eu vou pisar na cabeça dessa cobra. Agora que ele revelou, eu vou pisar, eu vou matar. Só que a ordem de Deus é pega de novo. E eu me perguntei, por que Deus revela, Isaac, e manda pegar de novo? Se é cobra, por que Deus revelou e mandou segurar na mão de novo? Se ele revelou que me faria mal, por que vai me botar para andar junto? Só que a promessa de Deus é simples. Andou há muito tempo sem saber. E como a gente no reino perde a sandália para ganhar, o que Moisés ganha? Discernimento. Nunca mais estava na mão dele, ele não sabia o que era. Nunca mais parou do lado, ele não sabia quem era. E eu me peguei em uma guerra para não trazer essa palavra, porque eu falei, Senhor, livra-me dessa palavra. Só que ele falou, João,
Tem algumas guerras que a gente até perde a sandália. E quem está do lado de fora fala, acabou. Andou com a sandália no Egito e foi bem sucedido. Andou com a sandália no deserto e foi bem sucedido. E agora que vai tirar a sandália? Tirou a sandália, mas ganhou discernimento. E hoje eu profetizo que todos vão ganhar discernimento. Nunca mais vai parar do lado e não vai saber quem é. Nunca mais vai ouvir palavra e não vai saber de onde partir. Só que esse texto me chama a atenção, eu já caminho para o final, que Deus vai revelar e vai pegar para andar juntos de volta, vai pegar na mão, leva, até porque é o mesmo cajado que Deus levantou, é o mesmo cajado que vai estar presente com Moisés quando vai abrir o mar vermelho. O mesmo cajado quando Deus revela, até porque Deus não revela para afastar, Ele revela para dar discernimento. E eu fiquei me perguntando, Senhor, se o Senhor já revelou quem é, por que o Senhor não afasta? Porque tem algumas coisas, tem algumas pessoas que estão juntas, que muitas das vezes, se o Senhor não afastar, não vai fazer, vai dar ruim, vai fazer mal. Porque tem gente que para perto e não para perto para edificar. Tem gente que para perto e não para perto para levantar. Hoje é quinta profética e eu entendo que tem gente que para perto e não para perto porque quer o bem. Para perto porque quer ter aquilo que você pode ter. Quer ter a presença que Deus quer colocar na tua vida. E o Senhor já apresentou para Moisés por que ele tem que andar junto. Aí Deus foi revelando o porquê, foi falando o porquê, vai chegar Moisés diante do mar vermelho, quando ele vai liderar o povo. Ele falou, João, é simplesmente por isso. Quando Moisés está diante do povo, quando Deus está dando sinais, mostrando o que é e o que não é porque ele quer afastar. Ele está mostrando para os egípcios o que a gente vive de verdade aqui dentro. Porque tem coisas que eles precisam ver. Até porque quando sair do Egito, não vai sair só hebreu não. Tem egípcio que vai sair junto. Então para eles sair junto, eles precisam ver e compreender quem é Deus. Então tu está dizendo que Deus está fazendo para converter? Porque tem coisas que Deus vai fazer não é porque Ele quer o nosso mal. Tem coisa que Ele vai fazer não é porque Ele quer ver o nosso caminho ser destruído, desfeito. Não, pelo contrário. É porque Ele quer fazer o bem para nossas vidas. Só que o texto vai dizer que vai passar o mar vermelho e o povo vai começar a murmurar. Eu cheguei onde eu queria, já estou finalizando. Vai passar o mar vermelho e o povo vai continuar murmurando. Toda vez que acontece alguma coisa, os egípcios eles vão murmurar. Nos tirou do Egito para a gente morrer aqui. Nos tirou do nosso conforto para morrer aqui. Fez a gente perder tantas pessoas na nossa casa para morrer aqui no deserto. Lá a gente tinha conforto, lá a gente tinha o nosso Deus que a gente adorava, Faraó, tinha pessoas que a gente servia. Só que tu tirou a gente da nossa casa para a gente morrer fora dela. Só que Moisés ele vai se pegar, ele vai ficar com medo do que o povo pode fazer com ele. Ele vai falar para Deus, se o Senhor não responder, esse povo vai me apedrejar. Se o Senhor não der o que eles querem, eles vão fazer comigo que eu também não quero que faça. O Senhor precisa agir de alguma forma. Alguma coisa o Senhor tem que fazer, o Senhor não pode me abandonar agora. A resposta que Deus vai dar para ele, eu finalizo aqui, se ajunte com os anciões e vá adiante do povo. E eu sentei com meu pai sábado para conversar e eu falei, pai, o que significa se ajuntar com os anciões? Anciões traz aquela palavra de respeito, né? Pessoas que têm experiência. E eu, João, quando eu olhei para esse texto, eu pude olhar assim, se ajunte com quem tem experiência. Vai adiante do povo, vai adiante significa se afastar. Se tu sabe que esse povo quer te matar, por que tu está perto? Só que aí eu me perguntei, pai, só que lá atrás, Deus vai revelar para Moisés o que é e o que não é, e ele vai continuar junto. Por que agora ele vai falar que é para ir adiante? Por que vai falar agora que é para se afastar? E eu ouvi algo que me marcou, eu gostaria de compartilhar com a igreja, é que antes de Deus revelar, ele estava querendo tirar o povo do Egito. Agora que ele já revelou, ele só está tirando o Egito que está dentro do povo. Antes de passar o mar vermelho, ele estava revelando quem era e o que não era. Quem dizia ser e quem dizia não ser. Quem falava que fazia, mas não fazia. Quem se levantava para fazer, mas não colocava a mão. E agora? E agora ele está tirando o Egito de dentro do povo. Aí meu pai virou para mim e falou, tu percebe, João, que maduro dentro dessa casa tem que ser você? Tu percebe que responsabilidade quem tem que levar é você?
Tu percebe que quem tem que ficar de pé por conta própria é você? Até porque esse povo não conhece a Deus. Esse povo conhece o Deus que fala com Moisés. Então você percebe o porquê que quando você sai pela porta da igreja, fecha a porta do teu quarto, você entra e a guerra não muda. Hoje é quinta profética, você entende o porquê toda vez que você sai daqui, você entra dentro de casa, onde era para ter refrigério, onde era para você se sentir aliviado. Você entra dentro de casa e parece que o peso volta para as costas. É porque maduro dentro da casa tem que ser você. Por que, João? Porque quem se levanta contra a tua vida não conhece a Deus. Conhece o Deus que você fala. Sabe por que a luta foi travada para você chegar aqui nessa noite? Sabe por que a luta foi travada para que você viesse a chegar aqui nessa noite? Parar do lado dessa pessoa linda que está do seu lado? Não é porque você é bom, é simplesmente porque Deus, Ele sabia que maduro dentro dessa casa tinha que ser você. Mas a luta é tanta, é crente junto comigo, ele ora, ele jejua, ele se consagra, ele canta, ele prega, ele roda, ele sapateia, ele canta, ele faz o que tem que fazer. Só que maduro tem que ser você. Aí eu me pergunto, Deus, a luta é tanta. As pessoas têm até experiência, mas por que comigo? É porque eles não conhecem o Deus que você conhece. Eles não têm a experiência que você tem. Moisés, já que eles querem te matar, sai do meio, vai adiante. Se ajunta com quem tem respeito. Se você sabe que quer o teu mal, tu tá perto por quê? Eu já revelei quem era, eu já falei de tirar o Egito do povo. Se sabe que quer o teu mal, pra que vai andar junto? Se sabe que não quer o teu bem, pra que vai manter contato? Só que a resposta de Deus é, vá adiante do povo. O que eles querem? Água? Eu vou dar água. Fere a rocha. Ele vai ferir a rocha, eu fiquei me perguntando, Senhor, o povo está murmurando. O povo está querendo matar Moisés. E o Senhor ainda está dando água para esse povo. Porque eu, João, não teria essa maturidade. Eu, João, posso estar aqui em cima, mas eu não teria a maturidade de dar água para quem quer me matar. A gente tem que aprender a fazer isso. Só que é fácil a gente falar que vamos dar água para quem quer nos matar, se na hora a gente não agiria dessa forma. Que é o meu mal, da água. É água que eles querem? Vai lá, fere a rocha, eu estou contigo. Eu me perguntei, Senhor, vai ferir a rocha? O povo já viu tantos sinais. Moisés, vai lá, fere a rocha. Por que eu vou lá? Porque o eu sou te mandou, lembra? E o eu sou significa tornar aquilo que tu precisa. Vai lá, aquilo que eles precisam, eu vou liberar. E Refidim significa terra de descanso, terra de alívio. E não tem coisa melhor de que nos desertos da nossa vida Deus nos colocar em lugares de refrigério. Não tem coisa melhor do que nas provas da nossa vida Deus nos colocar ao lado de pessoas que nos dão alívio. Não tem coisa melhor. Só que eu fiquei me perguntando, Deus, a prova é tanta que não é possível que o Senhor vai dar água para esse povo e simplesmente vai exaltar o nome de Moisés. Não é possível, presbítero Silas, que ele simplesmente vai dar água para quem está murmurando e quem está ali quase morrendo só vai levar o status de que Deus o usa. Porque muitas das vezes a gente pensa dessa forma. Eu vou ser usado para quê? Se a pessoa vai falar de mim depois. Eu vou fazer para quê? Se a pessoa vai parar do lado. Só que a resposta de Deus para Moisés é, Moisés, fere a rocha. Quando ele vai ferir a rocha, vai sair água. O povo vai ver água e vai sair correndo, porque o que eles queriam agora tem. Só que eu me perguntei, tá bom, deu o que o povo queria. E Moisés, ele ganha o quê? Um encontro comigo. E sabe o que é melhor do que ter água daquilo que a gente tanto pede? É ter um encontro com Deus. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, e isso aqui foi, desculpa a palavra, mas foi meio que um tapa na cara que eu levei da minha mãe sem mão. Que ela virou pra mim e falou assim, João, tu já enfrentou tanta coisa, é sério que tu tá chateado com isso? Tu já passou por tanta coisa, porque a gente não caiu de paraquedas não. Já vi, já vivenciei tantas coisas. Tu já passou por tudo isso e tu vai reclamar disso? Pelo amor de Deus, João. Se é água que o povo quer, dá água pro povo. E o que eu ganho, mãe? Tu vai ganhar um encontro com Deus. Porque no reino a gente perde para ganhar. Eu fiquei todo arrepiado aqui, não é emocionalismo não. Talvez você tenha entrado aqui pedindo a Deus uma resposta. Eu vou dar água para esse povo para quê? Se ele quer me matar.
Eu vou dar água para esse povo para quê? Se eles querem o meu mal, Roberta. Só que a palavra de Deus para eles é simples. Dá água. Porque para eles é água, comigo é encontro. Isso aqui é para quem tem mão para levantar a boca para dar glória. Eu terminei aqui. O povo murmura porque quer água. E Moisés nem murmura, mas ganha um encontro. Hoje eu não sei quem chegou aqui pedindo resposta para Deus, mas eu tenho uma coisa para liberar. Talvez você queira saber o porquê que a prova tem sido tanta. Talvez você queira saber o porquê que tantas pessoas se levantaram. Só que a resposta de Deus para a nossa vida é simples. Dá água, dá aquilo que eles querem. Por quê? Porque para eles eu dou o que eles tanto pedem. E comigo, sobe para a rocha e tem um encontro comigo. Sabe por que você chegou aqui nessa noite? E Deus selecionou as pessoas que iam sentar aqui. Ele selecionou a pessoa que ia estar do seu lado. Pegue na mão desse crente, eu passei a pregação toda sem falar isso. Pega a mão dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela: você é um presente de Deus para minha vida. Tá fraco? Você é um presente de Deus para minha vida. No meu repetir, Deus colocou você para me dar refrigério. No meu momento de caos, Deus colocou você para me levantar. E sabe qual é a maior raiva do passarinheiro? É tentar dar limite. Aqui na mesa, você não senta. Essa camisa, você não veste. Nesse microfone, você não toca. Nessa cadeira, você não vai ficar em evidência. Só que a palavra que Deus tinha para Moisés é: se esse povo tanto murmura, entrega o que eles pedem. E o que você vai ganhar? Você vai ganhar um encontro comigo. Eu não sei quantas pessoas entraram dispostas para isso, mas eu sei de uma coisa: enquanto o inimigo da nossa alma se levanta, tentando abafar o nosso choro, enquanto o inimigo da nossa alma se levanta, tentar tirar a gente de evidência, enquanto o inimigo da nossa alma se levanta para colocar o Egito dentro da gente, existe um Deus que dá sinais, ele revela o que é e o que não é. Existe um Deus que ele dá o que o povo pede, e mais que dá o que o povo pede, ele te traz para cima da rocha. Se é refrigério que você quer, receba refrigério da parte do Senhor. Você vai receber a oportunidade em nome de Jesus.